Bom, o Flávio Bolsonaro tomou outra atitude que eu também gostei dessa atitude que ele teve. Ele protocolou nessa segunda-feira uma representação no Tribunal de Contas da União, porque ele quer uma auditoria técnica e independente do Instituto Nacional de Seguro Social, né, do INSS, e do Ministério da Previdência. O que ele quer é que se investigue a ligação entre o Fábio Luiz Lula da Silva, o Ronaldinho dos negócios, aquele que só virou o Ronaldinho já no time de veteranos, quando o pai virou presidente da República. Nas categorias de base ele nunca jogou nada, enquanto o pai não teve poder, e que, inexplicavelmente, se não me engano, em julho, foi para a Espanha, do nada. Não, vou para a Espanha, estudar. Pai presidente, estranho, weird, very weird. Pois é. O Lulinha, né, ele foi acusado de receber 25 milhões de reais do careca do INSS, o Antônio Camilo Antunes, que é o maior lobista, o maior articulador desse roubo contra aposentados e pensionistas, e também receber mensalmente 300 mil reais do careca do INSS. Quem fez essas denúncias foi um ex-funcionário do careca do INSS, um ex-parceiro de negócios, o Edson Claro, que está sendo investigado pela Polícia Federal. A CPMI do INSS tentou ouvir o Edson Claro, a oposição, a base governista se movimentou e barrou a convocação dele. A CPMI tentou ouvir o Fábio Luiz Lula da Silva, a base governista se movimentou e conseguiu impedir. Então, o Flávio Bolsonaro está querendo entender, né, qual é esta ligação entre o filho do Lula, o Ronaldinho dos negócios, né, aquele que levou um dinheirão da Oi, né, que acabou gerando ali uma mudança na lei para beneficiar a Oi quando o pai era presidente, levou uma dinheirama da Oi. Olha, quanto mais puxar, pior fica o negócio, e o Flávio está querendo que o TCU tome uma atitude, né? Quem podia esperar, né, que no governo do PT nós tivéssemos algo assim, né? Denúncias de corrupção, de roubalheira, de desvio. Jamais. Eu não esperava isso. Eu queria abordar o fato numa perspectiva diferente, até um pouco um assunto diferente, mas é esse fato aí, tá? A pergunta que eu faço para a audiência é quantos deputados petistas se voltaram contra o filho do Lula? Ou mandaram indireta para ele? Essa é a força da esquerda. Eles se movimentaram, eles barraram. Eu me lembro que essa é a grande diferença entre a direita e a esquerda. O requerimento na CPMI do INSS, vou falar de cabeça, tá? Se quiserem depois ver o número correto. Eu não me lembro agora se foi para o Edson Claro, que é esse funcionário do careca do INSS que está sendo investigado pela PF, né? Ou se foi para o requerimento do Lulinha, mas foi 19 votos contrário à convocação e 12 pela convocação. Quer dizer, os parlamentares do governo, da base governista, conseguiram 19 votos para barrar uma investigação. Porque o objetivo deles sempre foi, desde o início, né? Desde o início sempre foi não ter CPMI, não ter, ou dominar ali os postos-chave, né? Presidência, relatoria, não conseguiram. E agora eles estão ali trabalhando para não... Os caras não querem a investigação de todo jeito. Aí quando o negócio é fato consumado, vamos botar então o presidente e um relator que impeçam as investigações profundas. Não conseguiram, mas aí eles têm um grupinho forte deles que impede as convocações que seriam necessárias. Ninguém está aqui acusando de forma leviana, a gente só queria entender.